Rede Marco YouTube. Fala, meus amigos, sejam muito bem-vindos ao Baú, a sua máquina do tempo novelesca. E hoje a gente vai reviver as emoções dessa novela aqui, O Mapa da Mina, que foi uma novela de Cassiano Gabus Mendes para o horário das 19 horas na Rede Globo. A capa da trilha sonora internacional trouxe a Carla Marins, que era uma das protagonistas, e a trilha sonora nacional trouxe a Carolina Ferraz, que era recém-contratada da Globo. Ela tinha feito alguns personagens na Manchete, na novela Pantanal, Ana Raiz é Trovão, Floradas na Serra, O Fantasma da Ópera, e tinha sido contratada por Fantástico e foi o primeiro personagem fixo da Carolina Ferraz em telenovela. Foi em O Mapa da Mina. Bom, vamos lá. O Mapa da Mina foi uma novela em 137 capítulos, exibida pela Rede Globo às 19 horas, escrita por Cassiano Gabus Mendes e foi ao ar de 29 de março de 1993 até 4 de setembro do mesmo ano. Bom, e o que dizia O Mapa da Mina? Bom, após o roubo de 10 milhões de dólares em diamante, o personagem Ivo, que era interpretado pelo Paulo José, ele manda tatuar um mapa onde ele havia escondido os diamantes que ele havia roubado no Uruguai. Ele e o Rodolfo, que era o personagem do Mauro Mendonça. Ele manda tatuar esse mapa no bumbum de uma menininha que era vizinha da casa onde ele morava. O Ivo vai preso, passa 8 anos preso e quando ele sai de lá, ele é atropelado. Mas antes de morrer, ele consegue contar para o filho dele, que era o personagem do Cassiano Gabus Mendes, o Rodrigo, aonde estaria escondido esse mapa, onde ele havia tatuado esse mapa, e com o mapa o Rodrigo acharia esses diamantes e ficaria rico para sempre, né? Bom, o Rodrigo sai então atrás da Elisa, personagem da Carla Marins, para procurar o mapa onde teria a definição do local onde o pai havia escondido o tesouro em diamantes. Ocorre que quando ele descobre aonde a Elisa está, ele leva uma maior surpresa, porque ela era uma novice enclausurada e já estava pronta para fazer os votos perpétuos. Ou seja, bem complicado. Tem que pegar um mapa tatuado no bumbum de uma noviça que vai ser enclausurada. Paralelo a isso, o personagem Rodrigo, do Mauro Mendonça, também estava atrás desses diamantes, porque ele também havia roubado, mas tinha conseguido escapar sem ir para a cadeia. O policial Raul, do Tato Gabus Mendes, também estava atrás desse mapa. E também a família da dona Zilda, que era Nair Belo, sensacional, muito engraçada, que tinha uma filha espirituosa chamada Wanda, que era o personagem da Malu Mader. A Wanda vai disputar o Rodrigo com a Elisa, que sai do convento e também se apaixona pelo Rodrigo, e as duas vão ali brigar pelo amor desse cara, desse Rodrigo. Bom, foi o último trabalho do Cassiano Gabus Mendes na Globo. Infelizmente, ele faleceu em 18 de agosto de 1993, apenas aos 64 anos, por um infarto. Uma tristeza, porque foi um dos maiores autores de telenovela da Globo de todos os tempos, Cassiano Gabus Mendes, o rei do horário das 7, né? Plumas e Paetês, Marrom Glacê, Que Rei Sou Eu, Locomotivas, enfim, uma novela de sucesso atrás da outra. Bom, foi noticiado pela imprensa na época que talvez O Mapa da Mina trocasse de lugar com Mulheres de Areia, que era a novela das 18 horas, também exibida pela Globo, porque O Mapa da Mina não estava indo tão bem de audiência quanto a Mulheres de Areia. Mas se a gente for analisar os números de hoje, foi um pouco injusto, porque Mulheres de Areia foi um ponto totalmente fora da curva do horário das 18 horas na Globo, assim como foi A Viagem. Um outro ponto fora da curva, porque as novelas das 7 da Globo, elas se mantinham entre 38 e 40, 41, 42 pontos, e foi o que O Mapa da Mina conseguiu. Vamp, 38 pontos, Perigosas Peruas, 40 pontos, Deus nos acuda, 40,6, depois veio O Mapa da Mina com 43,7, deu uma melhoradinha, Olho no Olho, 43,5, e depois o Fenômeno A Viagem, que deu 53 pontos de média.
Bom, a partir de agora o conteúdo é só para quem tem Rede Marco, para quem está assistindo na Rede Marco. Esse quadro do baú, como eu já falei em outros episódios do Baú da TV, foi desenvolvido pelo José Armando Vanucci para a revista de sábado lá no canal dele, né? Então eu faço todas as semanas esse quadro, ele é inserido dentro da revista de sábado, mas aqui, para nós, dentro da Rede Marco, a gente vai ter um pouco mais de conteúdo do que eu levo lá no baú. Até porque o baú lá na revista de sábado, ele tem que ficar entre 3 e 5 minutos, não pode passar disso. Porque se passa muito, atrapalha o andamento da revista de sábado do Vanucci, né? Afinal de contas, tem outras participações dentro da mesma revista. Além do Vanucci, tem o Ricardo, tem o Eric, tem várias pessoas que fazem quadro dentro da revista de sábado. Então, tem que ser uma coisa um pouco mais corrida, um pouco mais objetiva. Mas o Mapa da Mina tem outras curiosidades que eu queria trazer aqui para vocês, e aí é um conteúdo exclusivo para quem está comigo aqui na Rede Marco, né? Como eu acabei de falar, a gente dizem assim, o Mapa da Mina foi um fracasso, um fracassão, e o Cassiano Gabus Mendes saiu chateado, saiu triste. Não é verdade. Se a gente for analisar os números do Ibope que eu acabei de falar, Vamp deu menos audiência que o Mapa da Mina, e bastante menos audiência, e Vamp foi considerado um sucesso. Vamp não chegou a 39 pontos, dava 38,5 de audiência. Quando veio Perigosas Peruas, incrivelmente, que foi uma novela mediana, cheia de altos e baixos, né? Apesar de eu gostar também, mas ficou entre 40, deu 40,7, mais audiência que Vamp. Deus nos acuda, que dizem, foi um fracasso, Deus nos acuda, foi muito mal, só no começo foi bem, manteve a audiência de Perigosas Peruas, perdeu 0,7 só ali. Logo em seguida veio o Mapa da Mina, que conseguiu elevar de 40 pontos de Deus nos acuda para 44 pontos de média, ou seja, elevou 4 pontos. Foi um sucesso, se você for analisar. Logo em seguida veio o Olho no Olho, que caiu 4 décimos, mas manteve ali na faixa dos 43 pontos. E a Viagem, perdão. A Viagem deu 52 pontos, que foi um ponto fora da curva, dentro do horário das 7, nesse período dos anos 90. Foi o maior sucesso do horário das 7 no período do horário das 19 horas, assim, disparado. Então não dá para comparar com A Viagem. Assim como não foi injusta a pressão que o Mapa da Mina sofreu de Mulheres de Areia, que foi outra novela, ponto fora da curva, totalmente fora da curva. Mulheres de Areia dava 50 pontos às 6 horas da tarde. Não dá para comparar com outras novelas das 6, que dava 38, 40 pontos. A Mulheres de Areia levou em 10 pontos a audiência da Globo. Então, ou seja, dizer que essa novela, o Mapa da Mina, foi um fracasso, que o último trabalho do Cassiano Gabus Mendes não foi bem de audiência, não é verdade. Se a gente analisar friamente os números, não é verdade. O que acontecia na época é o sucesso de Mulheres de Areia. Todo mundo só falava em Mulheres de Areia. E à noite, o horário noturno, passava Pedra sobre Pedra. Então o povo só falava de Pedra sobre Pedra, que eram grandes sucessos, né? Pedra sobre Pedra reergueu ali a audiência do Dono do Mundo. E Mapa da Mina ficou ali, meio perdido. Quer ver? Eu tenho um site aqui que eu costumo consultar. Aí eu vou dar uma olhadinha aqui, só para eu não falar bobagem, quer ver? Que às vezes a gente não consegue guardar tudo também na cabeça, né? Então vamos lá. Aqui, ó. Mapa da Mina foi em 1993. Aí, ó, falei bobagem. Não tava passando Pedra sobre Pedra, não. Foi 92 Pedra sobre Pedra. Tava passando Renascer. Ou seja, pior ainda, né? Passava Renascer, que foi um grande sucesso. Enquanto Pedra de Pedra deu 64, Renascer foi outro ponto fora da curva, que deu 61 pontos de audiência, de média. E logo em seguida, no mesmo ano de 93, veio Fera Ferida, 54 pontos de média. Ou seja, é aquilo que eu acabei de falar. Ficou perdida ali no meio de um Sucessão a 6, Mulheres de Areia, né? Se a gente pegar aqui as audiências de Mulheres de Areia em relação às demais novelas, ó, das 6, Felicidade tinha dado 34, Despedida de Solteiro 38, Mulheres de Areia 49,5. Elevação de 38 para 49,5. Totalmente fora da curva. Sonho Meu, que veio logo em seguida,
até que conseguiu manter bons índices, deu 44 pontos, mas aí, logo em seguida, Tropicaliente, Irmãos Coragem, História de Amor, Quem é Você, voltou pro patamar dos 30, que era o patamar de Gente Fina, Barriga de Aluguel, Salomé, Felicidade e Despedida de Solteiro, ou seja, Mulheres de Areia e Sonho Meu foram pontos totalmente fora da curva. Bom, resumindo, o que eu quero dizer, o Mapa da Mina não foi o fracasso que todo mundo fala. Era uma novela divertida, inusitada, porque o cara tatuar um mapa no bumbum da filha da vizinha, menor de idade, é um troço totalmente fora de contexto, naquele tempo já era. Imagina hoje em dia, totalmente fora de contexto, absolutamente nada a ver o que saiu da cabeça do Cassiano. Mas o Cassiano ele tinha isso, ele usava essa farsa. Você pega Que Rei Sou Eu, era uma novela totalmente farsesca, né? Que usava como pano de fundo o Brasil atual para criticar há trocentos anos antes, né? Que é onde se passava no reino de Avilã. Brad Chic era farsa total, aquela mulher bilionária que tinha ficado pobre e a pobre que ficou rica e as duas em cenas hilárias, enfim, o Cassiano ele escrevia dessa forma, era o jeito, era o estilo dele, hoje em dia não caberia mais, mas para a época não foi o fracassão que todo mundo fala, então é isso que eu queria deixar muito bem acertado aqui. Outra curiosidade do elenco era a Malu Mader. A Malu Mader, ela vinha de personagens que ela tinha sido depredada, levada paulada mesmo. Tipo a Adriana Esteves quando fez Renascer, que estava na ascensão, fez Renascer, foi depreciada no máximo, diziam que ela era péssima, que a Mariana dela foi horrível, quando na realidade o personagem Mariana é que era horrível, não era a Adriana. A Adriana Esteves. Quem era ruim era o personagem, né? O personagem era péssimo, a Mariana. Mas a Adriana foi depredada na época. E a Malu vinha de personagens depredados. Ela tinha feito O Dono do Mundo, tinha sido Márcia, protagonista, que basicamente perdeu ali a protagonização para outros personagens coadjuvantes, como o personagem da Letícia Sabatella e o da Fernanda Montenegro. Acabaram passando que não tratou em cima dela. A Márcia era protagonista, mas não desenvolvia ali. O jeito que a Malu Mader atuou, e a Márcia é muito melosa, inclusive quando ela vai para se vingar, falta nela aquela postura mais forte, né? Mais vingativa. Mas beleza, ela tinha ido mal, entre aspas, no Dono do Mundo. Logo em seguida ela fez uma minissérie chamada Anos Rebeldes, que as pessoas falam, continuação de Anos Dourados, tem nada a ver. Anos Dourados passaram nos anos 70, Anos Rebeldes nos anos 80, não tinha absolutamente nada a ver. A única coisa que tinha ligação era a Malu Mader, que fez a Lucinha e fez a personagem lá, que eu não me lembro o nome, mas foi a personagem de Anos Rebeldes. E ela perdeu a protagonização, digamos assim, para a personagem da Cacau, né, da Cláudia Abreu. A personagem da Cláudia Abreu cresce como um foguete. E a personagem da Malu Mader é aquela coisa que ela estava interpretando no Dono do Mundo, aquela melosa, aquela pessoa chata que ficava incomodando o namorado, que era o Cássio Gabus Mendes. Enfim, ela vinha de dois personagens problemáticos, a Malu. E quando ela aceitou fazer a personagem Wanda no Mapa da Mina. Mas não era para ela ter sido a Wanda. Para ela ter sido a protagonista, digamos assim, que a Wanda acabou protagonizando. Mas a Elisa era a protagonista da novela, que foi o personagem da Carla Marins. Ela foi indicada, convidada para ser a Elisa, né? A freirinha que tinha o bumbum tatuado. Ela recusou, graças a Deus. Ela falou, não quero fazer de novo uma personagem melosa, que chora, dramática. Melhor coisa que ela fez na vida. Ela interpretou uma Wanda divertida, esperta, que era, ao mesmo tempo, ela era carinhosa, mas ao mesmo tempo ela era safada. O jeito que ela mascava chicletes, que ela jogava o cabelo, assim. Enfim, a Malu Mader deu a volta por cima e fez um personagem sensacional. A hora que essa novela entrar no Globoplay, vale a pena assistir. É uma novela bacaninha. Eu assisti inteirinha. Não é o melhor trabalho do Cassiano Gabus Mendes. De longe não é o melhor trabalho dele, mas não é ruim como falam. Isso aí, tirem da cabeça.
Bom, para encerrar, o Mapa da Mina terminou com uma homenagem muito bonita para o Cassiano Gabus Mendes, que ele havia falecido, né? Ele chegou a escrever a novela toda, tanto que a novela foi encurtada, teve 137 capítulos só. Mas ele faleceu enquanto a novela estava no ar, né? E a última cena foi o Lima Duarte numa participação especial. Ele se despediu emocionado, com um depoimento lindíssimo em nome de toda a equipe, de nome de todo o elenco, de todos os trabalhos que o Cassiano Gabus Mendes havia feito, enquanto os créditos subiram em silêncio. Foi muito bonita essa homenagem do último capítulo de O Mapa da Mina e vale a pena a gente assistir. Enfim, esse baú teve o objetivo de trazer de volta o Mapa da Mina para quem nunca assistiu e desfazer determinados equívocos, como dizer que o Mapa da Mina foi fracasso. Não, o Mapa da Mina não foi fracasso. O Mapa da Mina manteve a audiência do horário das 7, acima inclusive dos 40 pontos de Vamp, que tinha sido considerado um grande sucesso. Bom, pessoal, é isso aí, espero que vocês tenham gostado. Esse aqui foi o baú e a semana que vem tem mais. Um beijo, fiquem com Deus e até lá. Beijo. Rede Marco YouTube.